O que faz uma pessoa feliz não é o requintado cardápio sobre a mesa, mas o sentimento de amor no coração das pessoas que se assentam ao redor da mesa. Nesse sentido, Provérbios capítulo 15 e o versículo 17 diz que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Estudaremos hoje a lição 10 da classe de jovens com o tema Proteção contra o descontentamento. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este vídeo. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e estamos comentando as lições da classe de jovens. E vamos, portanto, dar início ao comentário desta preciosa lição. Proteção contra o descontentamento. O texto bíblico principal da lição de hoje está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, que diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O resumo da lição diz o seguinte: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Aqui nós já temos uma prévia do que a lição vai tratar. A nossa geração, infelizmente, tem sido terrivelmente afetada por uma síndrome, a síndrome do se pelo menos. Se pelo menos eu tivesse uma casa melhor, se pelo menos eu tivesse um carro melhor, se pelo menos eu tivesse mais dinheiro, se pelo menos eu conseguisse tirar melhores notas, se pelo menos eu tivesse mais tempo para estudar para o Enem. Enfim, são tantos se pelo menos que têm causado males irreparáveis na alma de muitos jovens, trazido ansiedades, doenças emocionais e por aí vai. Mas pela palavra de Deus, pelo estudo da sabedoria em Provérbios, nós encontramos um antídoto contra o descontentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, diz que aprendeu a ser contente com aquilo que Deus deu a ele. E assim também nós devemos tomar como princípio isto para a nossa vida. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: características que nos levam ao contentamento. O contentamento, ele apresenta algumas características, alguns elementos, algumas marcas, alguns traços da pessoa que vive o contentamento são apresentadas no livro de Provérbios. Vejamos. Nós temos aqui primeiro a moderação. O estilo de vida moderado nos faz compreender que é a partir de um equilíbrio, de uma vida satisfeita em Deus, uma satisfação em Cristo, nos faz vivermos alegres e contentes com aquilo que chega às nossas mãos, com aquilo que Deus nos dá. Vejamos, Provérbios 15 e 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Ou seja, a justiça ela é mais valiosa do que as riquezas adquiridas de maneira injusta, irregular, né? De forma ilícita. De que adianta? De que adianta bens materiais adquiridos com recursos ilícitos, não é? Com uma riqueza conquistada a partir da injustiça. A riqueza mal adquirida, ela pode até proporcionar um certo conforto, mas jamais trará ela paz, segurança e sossego ao coração. Veja que o tesouro da inquietação, o tesouro mal adquirido, ele pode até proporcionar uma casa luxuosa, grande, espaçosa, com vários carros na garagem, mas esta riqueza
jamais trará um lar para essa pessoa. Veja que as riquezas pode até oferecer um funeral pomposo, entretanto, jamais proporcionará a vida eterna. É por isso que a felicidade, ela não está na matéria, ela não está naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno. A felicidade, a capacidade de viver em paz com Deus, a capacidade de ser feliz e viver uma vida contente, está em exatamente ter uma vida em Cristo, uma vida cujos valores eles são e estão na eternidade. Depois o comentarista fala o versículo 17: melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo, onde há com ele o ódio. Portanto, veja que uma casa cheia de banquetes, onde há muitas festas, muitas pessoas banqueteando, mas ali não há harmonia, não há paz, não há sossego, é o banquete da contenda, é o banquete da confusão. Portanto, é melhor estar na casa onde tudo é muito simples, mas há amor, mas há comunhão, mas a paz de Deus, do que estar onde tem um grande banquete, mas com ele está a confusão, está a contenda, a intriga, né? Está ali tudo o que traz de sentimentos ruins naquele ambiente. É muito melhor o pouco com Deus, é muito melhor o pouco com o temor do Senhor, não é? Do que grande tesouro onde há inquietação. É melhor estar numa casa onde a mesa que está posta traz um alimento simples, mas com harmonia, com amor, com paz, do que estar onde há um grande banquete, entretanto, a confusão. Depois o comentarista nos apresenta o temor do Senhor e o amor valem mais. Nós apresentamos aqui pelo texto de Provérbios que a sabedoria nos faz compreender que o temor do Senhor vale muito mais do que tudo isso que nós apresentamos aqui. O temor do Senhor, o amor do Senhor presente naquele ambiente, naquela casa, naquele lugar, vale muito mais do que todas as riquezas, do que todos os bens. E somente a pessoa que tem sabedoria terá a capacidade de discernir, de contemplar esta grande diferença existente nesses ambientes. Portanto, é melhor estar na mesa da tranquilidade do que na mesa da confusão. É melhor ter sobre a mesa da tranquilidade o pão da tranquilidade do que as comidas, as farturas e os cardápios apetitosos, requintados, mas com muita confusão. É melhor a paz, é melhor a harmonia. O terceiro ponto aqui nos apresenta o pouco com a justiça e a tranquilidade são melhores. Aqui também nós precisamos compreender que o comentarista está mais uma vez se referindo ao princípio de que nós precisamos adquirir os bens a partir do esforço, do trabalho, sem que esses bens sejam conquistados de forma injusta e ilícita. O pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Não tem coisa melhor do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz e em tranquilidade, sabendo que tudo que Deus nos deu para que nos contentássemos
com aquilo, ainda que seja pouco, mas o pouco com Deus, o pouco com o temor do Senhor, é muito melhor do que o muito onde há inquietação. Depois o comentarista, ele chama a atenção para que nós venhamos valorizar o que há de mais profundo. O segundo ponto diz: valorize o que há de mais profundo. E aí vem a definição do que é contentamento. O que é contentamento? Bom, à luz de Provérbios, à luz de outros textos correlatos, nós podemos definir contentamento como aquela paz interna, aquele sentimento de tranquilidade diante de circunstâncias adversas, diante de problemas, diante de infortúnios, não é? Veja que nós precisamos valorizar o que há de mais profundo. E o comentarista está dizendo aqui que é essa paz interna, esse sentimento de segurança em Deus, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos problemas, nos faz pensar que, mesmo enfrentando esses problemas, nós estamos seguros em Deus. E aqui, de modo algum, uma vida contente, uma vida satisfeita em Deus, não é uma vida imune aos problemas, às necessidades, às dificuldades. Não é nada disso. Tudo isso sobrevirá à vida de quem vive uma vida contente. Mas a pessoa, ela saberá lidar com as circunstâncias adversas, confiando em Cristo, sabendo lidar com a tristeza, transformando a tristeza em um momento de alegria, tentando extrair, né, as lições que aquela situação conflituosa está apresentando, aprender com as dificuldades, com as lutas, conforme Paulo diz, aprendi. O contentamento, ele deve ser um aprendizado constante, diário, para as nossas vidas. Nós temos aqui o comentarista dizendo para nós observarmos o que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 13 e no versículo 5, onde o escritor sagrado nos instrui a deixar a avareza, contentando-vos com o que tendes. Deixe o apego excessivo ao dinheiro, à matéria. O que o escritor sagrado está dizendo com isso é que nós precisamos deixar esse apego ao dinheiro, esse apego excessivo, esse apego que extrapola aos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Deixem a avareza e contentai-vos com o que tendes. Vejam que há pessoas que são avarentas, que se apegam ao que elas têm para ter mais. Elas querem sempre mais, elas são insaciáveis. E é por isso que a recomendação da palavra de Deus é para que nos contentemos, é para que nos alegremos com o que Deus tem nos dado. E nós vamos ver daqui a pouquinho que aqui nada tem a ver com conformismo. Já já vamos tratar desse ponto. Contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Olha o que diz a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 18. Permita-me ler esta passagem para você. Capítulo 4 e o versículo 8. Paulo diz o seguinte, olha: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. O que Paulo está aqui nos ensinando? Ele está nos ensinando a sabermos lidar com situações adversas, mas sempre tendo como suporte, como auxílio, como apoio a vida em Cristo Jesus. Olha o que diz Hebreus. Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 34. Sabemos que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. O apóstolo está escrevendo, o escritor está escrevendo aqui aos Hebreus e está consolando as pessoas que estavam tendo os seus bens confiscados. Eles estavam perdendo os seus bens materiais. E o escritor aos Hebreus chega a eles através da palavra escrita, orientando-os e dizendo-os: olha, vocês têm uma possessão permanente, vocês têm bens que são eternos. O que vocês estão perdendo são bens passageiros, são bens aqui da terra, mas o que está reservado, guardado para vocês é eterno, ninguém poderá tirar. A traça não corrói, o ladrão não rouba o que está reservado para aqueles que temem ao Senhor. Me lembrei das palavras de Jonathan Edwards. Ele disse o seguinte: Senhor, em uma de suas orações escritas, ele disse: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Nós precisamos enxergar o mundo com as lentes da eternidade. Nós precisamos colocar as lentes, os óculos da eternidade e passar a enxergar a vida, porque fazendo isso, nós teremos o nosso coração naquilo que é eterno, naquilo que nos traz alegria, contentamento e satisfação em Cristo Jesus. Agora sim, o terceiro ponto, o terceiro subtópico da lição diz o seguinte: o contentamento gera passividade? Será se o contentamento gera passividade, conformismo? É claro que não. Contentamento não é um escapismo, né, para a realidade. Contentamento não é um espantalho que as pessoas criam para tirar a atenção daquilo que está acontecendo. Não, não é nada disso. O contentamento aqui bíblico, apresentado pela lição, nada tem a ver com o conformismo. Nada tem a ver com pessoas que se acomodam diante de todas as situações que vêm a ele e ele está tudo bem, assim será, assim está sendo, e se conformam. Não, o contentamento com Deus nada tem a ver com conformismo, com comodismo. Contentamento não é em cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, não. Precisamos ir à luta contentes. Precisamos nos levantar e pelejar e batalhar, correr riscos. Precisamos sim fazer alguma coisa. Precisamos estar dispostos a buscar sempre melhorias, mesmo tendo recebido do Senhor aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Mas vejam bem que contentamento e conformismo e comodismo são conceitos antagônicos. Nós precisamos entender isso aqui para que não caiamos na inércia, na inatividade. Não, eu estou contente, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais projetar, planejar. Não, não é isso. Não é nada disso. O contentamento
é uma paz interna, uma paz interior que nos faz estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu naquele presente momento. Mas vamos continuar, vamos partir para a luta, né? Não vamos nos acomodar, nos conformar diante dessas situações. Caminhando para o final dessa lição, o terceiro ponto diz: protegendo o seu contentamento. Como que eu vou proteger o meu coração com esse sentimento de contentamento? De que maneira eu posso manter-me contente mesmo diante de situações adversas? Nós precisamos aqui encontrar esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio. E o comentarista apresenta aqui a gratidão. A gratidão como sendo uma proteção, um antídoto contra o descontentamento. O que o comentarista diz? Seja grato. Como nós podemos proteger, né, o nosso contentamento? Nós precisamos ser gratos. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus já nos concedeu. O sentimento de gratidão também é um grande antídoto contra a autossuficiência. A gratidão no coração é um sentimento que nos faz pensar que nós somos dependentes de Deus. A gratidão, ela sempre nos faz pensar que somos dependentes de Deus. E é por isso que nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos deu. Agradecendo a Deus, reconhecendo que foi Deus que nos deu e não foi nós, pelos nossos méritos e esforços próprios, simplesmente, mas foi Deus quem nos deu força, foi o Senhor quem abriu as portas, foi o Senhor quem fez todas as coisas, né? Tudo foi feito por meio dele e para ele. E dessa forma, nós precisamos ser gratos ao Senhor. A gratidão, como alguns têm muito bem refletido, a gratidão é a memória do coração. Uma pessoa grata, ela tem memória. Uma pessoa grata, ela sempre estará dizendo para o Senhor, obrigado. Ela sempre estará dando graças a Deus em tudo, conforme disse Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em todas as circunstâncias, nós precisamos ser agradecidos ao Senhor. Nós temos o exemplo do salmista no Salmo 103, versículo 2. O salmista, ele nos escreveu assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que o salmista está nos ensinando aqui, queridos? O salmista, ele está nos ensinando que a lembrança, né, o exercício da lembrança e a gratidão, nós devemos fazer um esforço para nos lembrar. Nós precisamos intencionalmente fazer com que a nossa memória ela esteja sempre ali agradecendo a Deus por tudo que o Senhor fez. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Portanto, nós temos aqui o salmista nos ensinando a nos esforçar pela lembrança
de um coração contente, agradecido a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4, são palavras do apóstolo Paulo. Aqui nós temos outro exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, quando o doutor dos gentios nos ensina também, né, a protegermos o nosso contentamento com este sentimento de gratidão. Portanto, agradecer a Deus e a quem está ali com as suas mãos estendidas é um ato nobre, é um ato maravilhoso, e dessa forma nós devemos manter a postura para mantermos esta postura para protegermos o nosso coração. Valorize o que você já tem. O segundo ponto aqui nos apresenta outra forma de protegermos o contentamento. É valorizar o que nós temos. Tire o seu olhar daquilo que você não tem e passe a valorizar aquilo que Deus já te deu. Tire o seu olhar, né? Tire o seu coração daquilo que você almeja alcançar, e você às vezes se sente triste por não havê-lo alcançado. Antes, coloque o seu coração agradecido por aquilo que já está à sua disposição. Essa é uma orientação da palavra de Deus que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Nós precisamos valorizar cada benefício que Deus tem nos proporcionado. Deus tem feito coisas grandiosas. Nós temos em Cristo a salvação, a vida eterna. Nós temos o Espírito do Senhor. Deus tem nos abençoado espiritualmente nas regiões celestes. Deus tem nos dado o nosso sustento diário. Disse o apóstolo Paulo, está aqui no texto principal: tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Saibamos agradecer a Deus, tenhamos o nosso coração firme nisso, contentando com aquilo que Deus tem nos dado, valorizando o que nós já temos, e não desesperados numa correria desenfreada por aquilo que nós não temos. O comentarista diz assim, logo esse exercício de valorizar o que temos como reconhecimento do favor de Deus é como uma guarda em nossa boca, olha só, que nos impede de murmurar, esbravejar e adotar um estilo de vida de muita reclamação acompanhada de pouca ação de assertividade. Nós temos essa inclinação, essa tendência de murmurar, de reclamar, né, de esbravejar quando não temos, quando não alcançamos aquilo que desejamos. Portanto, a lição aqui, nesse ponto, está de uma forma maravilhosa nos despertando para esse princípio maravilhoso, que é valorizar o que nós já temos. Por fim, esteja contente. Estar contente é ter um propósito na vida, e o propósito é agradar a Deus. O propósito é ter o coração naquilo que é espiritual, naquilo que é celestial, naquilo que é eterno. Ter um coração humilde, um coração agradecido a Deus, um coração grato ao Senhor por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus está fazendo e por aquilo que ainda Ele fará. Portanto, a gratidão aqui nessa lição é apresentada como um antídoto contra a autossuficiência. A gratidão nos permite
estar contentes com o que temos, reconhecendo o favor de Deus, reconhecendo que o Senhor opera tudo em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você aprenda a viver contente com o que Deus lhe deu. Aprender a estar contente é um exercício que todos nós devemos praticar. Veja que Paulo está nos ensinando que o contentamento deve ser aprendido. Ele diz: eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a viver em abundância, também aprendi a viver e a conviver com a escassez, na alegria, na tristeza, enfim, em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos estar em Cristo, estar no Senhor contentes. Que Deus te abençoe. Nós estamos terminando mais um trimestre, concluindo, daqui a pouquinho estaremos iniciando um novo trimestre de lições, mas eu quero te convidar para a próxima semana, onde nós iremos estudar a proteção contra a inveja. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe este vídeo. Que o Senhor Deus possa fazer com que você, eu e todos nós vivamos uma vida de contentamento no Senhor. Que a graça, a misericórdia, o favor de Deus esteja sobre você e toda a sua família. Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo, querendo o Senhor. Até lá.